Proclamação da República, 1889. Então, o que foi a Proclamação da República? A Proclamação da República, ela foi um evento que encerra o período imperial do Brasil em 1989 e inicia um governo republicano, né? Esse movimento ele foi principalmente implantado pelos militares e pelas vias da força, né, através de golpe político. Não foi uma decisão tomada amplamente entre a sociedade, o que implica dizer que não foi um movimento popular. Quais são os antecedentes que você tem para a proclamação da República? É preciso entender, apesar de a gente estar falando de 1889, mas é preciso a gente entender a proclamação da República como um processo de enfraquecimento do poder imperial. Esse enfraquecimento foi acontecendo paulatinamente na medida em que o imperador ele vai perdendo apoio de algumas classes políticas do Brasil. Então, a gente pode falar que o primeiro elemento que antecedeu a proclamação da República foi a publicação do Manifesto Republicano em 1870, né, no jornal A República. Basicamente, esse manifesto era um manifesto que falava sobre a autodeterminação do Brasil, que era necessário extinguir com o governo imperial e, assim como na América Espanhola, instituir um governo republicano. Você vai ter, com a Guerra do Paraguai, o surgimento do exército como um agente político, e isso implicava, inclusive, no fato do próprio exército questionar o imperador. Claro que a gente não está falando de qualquer ala do exército, nós estamos falando das altas patentes. Para além disso, você tinha também um problema de sucessão do trono, né? Dom Pedro I ele não tinha filhos homens. Ele tinha basicamente a princesa Isabel, né, sua filha, que era casada com o francês, o Conde Theo, né? E havia um medo muito grande porque Dom Pedro ele era doente, então havia um medo dele chegar a falecer e o Brasil ser governado por um estrangeiro, né? Isso poderia implicar, inclusive, perdas em relação à independência. Então, esse problema do trono também foi, de certa forma, minando o poder do imperador. Você vai ter a abolição da escravidão, principalmente porque são os setores cafeeiros de São Paulo os maiores apoiadores de Dom Pedro. A partir do momento em que há a abolição da escravidão, esse grupo ele sai, né, dessa figura de apoio, e é ele que vai apoiar o exército no processo do golpe contra o Império, né, para a proclamação da República. Todos esses fatores que eu falei, eles basicamente vão reduzir, né, o poder do imperador. E essa redução vai causar implicações. Você tem também aí uma questão religiosa. O imperador passava a dizer que só acataria as ordens do Papa aquelas que ele considerasse necessárias, né? O que acabava também criando uma tensão entre o Império e a Igreja Católica, coisa que não era tão bem vista por essa sociedade que nasceu junto do cristianismo, de certa maneira, e que via no Papa uma figura central. Então, como é que você vai ter a proclamação? Para evitar uma reforma, para evitar a proclamação da República, depois do enfraquecimento, Dom Pedro basicamente vai pedir para o Conde de Ouro Preto elaborar uma reforma política que pudesse, de certa maneira, atenuar os movimentos republicanos. No entanto, isso não vai dar certo, porque essas transformações eram muito pequenas. Não ofereciam, inclusive, perda de poderes ao imperador. Então, o movimento republicano não vai gostar dessa atitude e ele vai tentar implantar uma república, primeiramente, pelas vias do consenso, pelas vias políticas. Então, você vai ter uma série de grupos que querem uma república, no entanto, esses grupos querem repúblicas
com organização diferentes, né, entre si. Então não se chegava a um consenso entre os vários grupos como seria essa república. Né? O que você tem são várias interpretações de república e essas interpretações não se chegavam a um consenso. Né? Então, por exemplo, você tem as camadas médias que defendiam a democracia e a industrialização. Né? Já os setores militares defendiam um poder forte e centralizado. Né? Os fazendeiros defendiam um modelo de república que pensasse na agroexportação e no federalismo, né, dando autonomia aos poderes locais. Né. Então, é em virtude dessa falta de consenso que o golpe não é dado por via parlamentar, né, por via do regime político que se tinha à época. Né. Então, em 15 de novembro de 1889, basicamente, o Marechal Deodoro da Fonseca, apoiado pelos cafeicultores, mas também com a ideia de que era necessário criar um poder forte centralizado, vai dar o golpe que instituiu a República. E aí você tinha que criar os primeiros passos, né? Essa primeira república, né, esse primeiro momento da república, né, após o golpe, ele é chamado de República da Espada. Né? E ele é um momento que vai de 1889 até 1894. Esse momento é o momento em que, basicamente, os militares eles vão governar o Brasil. Né? 2 militares, né, que é o Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Né? É durante esse momento que você vai ter, principalmente, uma tensão política, porque esperava-se que a República ela fosse trazer um outro modelo de sociedade, mas na verdade ela se revelou autoritária. Ela passou a impor coisas aos grupos, às elites brasileiras, né? Ao mesmo tempo é também um momento de crise política. Né? Você vai ter um sujeito como Rui Barbosa que vai sugerir uma reforma chamada de encilhamento, né? Você vai ter um momento que vai ser marcado, né, por esse autoritarismo e por essas tensões políticas e econômicas, principalmente em relação ao encilhamento, que daqui a pouco eu vou trazer para vocês, e pelo próprio estabelecimento da República no território nacional. Né? Havia muitos grupos que não eram a favor da proclamação da República. Então, no primeiro momento, né, pós-proclamação, você vai ter aí o governo provisório de Deodoro, né, que basicamente baniu a família real, né, era necessário retirar do Brasil o imperador, assim como sua filha e seu genro. Né, então, você vai ter esse grupo sendo expulso do Brasil, né, eles são exilados na Europa. Você vai ter o dissolvimento da Câmara e do Senado, principalmente porque era necessário uma nova Constituição. Você vai ter a abolição do Conselho de Estado. Esse Conselho de Estado era aquele conselho do imperador, né? Era o grupo de pessoas que o imperador confiava e que ajudavam ele a administrar o Brasil. Você vai ter a transformação dos estados das províncias em estados, né, com autonomia administrativa. Então, cada estado vai passar a ter seu próprio poder local, que vai administrar as suas necessidades. Vai se criar um Ministério da República e interventores que vão ocupar os estados, justamente com a intenção de expandir a ideia republicana para o resto do país. O Deodoro também vai separar a igreja e o Estado, vai pensar assim, principalmente no Estado que é laico, né? E aí você tem a eleição para uma Assembleia Constituinte, porque era preciso elaborar uma nova Constituição. Então, a Constituição de 1891, ela é uma Constituição que tem como modelo os Estados Unidos, tanto é que o nome dela é Constituição dos Estados Unidos do Brasil. Né? Ela vai propor, diferente da anterior, o voto aberto, direto e universal, né, para todos os cidadãos com mais de 21 anos, condicionado ao alistamento, ou seja, as pessoas para votar elas teriam que serem alistadas, né? O que automaticamente tirava as mulheres da possibilidade de exercer esse papel político. Né? Essa Constituição defende o federalismo, ou seja, a ideia de que os estados eles têm autonomia, mas que estão ligados à federação.
né? Vai ter três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e vai defender o presidencialismo, né? Tornando assim o Deodoro seu primeiro presidente. É durante o governo de Deodoro também que você vai ter a crise chamada de encilhamento, né? Essa crise, basicamente, ela decorre do interesse que se tinha na industrialização, então você vai autorizar bancos particulares a imprimirem papel moeda, né, principalmente para industrialização e consumo, e você vai ter a criação da Bolsa de Valores. Né? Qual é o grande problema? Começou-se a se criar uma política especulativa em torno das empresas, né? E às vezes essas empresas nem sequer existiam, funcionavam apenas como forma de captação de dinheiro público. Né? Então isso vai causar uma crise que basicamente é uma crise inflacionária, né? Você não tem, o dinheiro não está sendo investido em produtos reais, né? Você vai ter uma circulação de muito papel moeda, né? Então, no final das contas, a necessidade que era o investimento na industrialização não vai cumprir esse papel, né? É também durante esse momento que você vai ter, junto ao governo do Floriano Peixoto, né, uma série de movimentos de questionamento, principalmente por parte do Exército, em torno, principalmente, do autoritarismo que o governo do Floriano causou. Né? Então, feitas essas colocações, né, vamos à atividade.